Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Edilane Tanuri, fonoaudióloga e coach, e essa é a Trataço, o nosso podcast que fala de diversos assuntos referentes à área de saúde. E hoje eu trouxe para vocês o Dr. Gustavo Bernardini, um ortodontista com pouco tempo de profissão, né, doutor? Pouquinho, né? Pouquinho tempo de profissão. 27 anos. 27 anos. É isso aí. Seja muito bem-vindo e eu agradeço demais você ter aceitado aí participar desse podcast para trocar essa figurinha, trocar essas informações sobre a ortodontia e a fonoaudiologia. Então tem 27 anos de profissão, é isso? 27 anos. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ai, tá joia. E me conta um pouquinho da tua história. Há 27 anos, por que você resolveu fazer odontologia e partiu para esse ramo aí de ortodontia? A odonto sempre foi minha paixão, né? Uhum. Não sei de onde vem essa paixão, porque na família não tem um dentista, assim, direto, né? Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Mas eu sempre tive essa vontade. Sempre gostei. E eu me formei em 98, colei grau em janeiro. E a questão da ortodontia foi uma questão de oportunidade, porque quando a gente se forma, a gente sabe o que não quer fazer, né? Mas não aquilo que a gente quer fazer. Sim, A gente sim. tem dúvidas. Sim. Principalmente no caso da ortodontia, que é uma especialidade, assim, que ela é pouco abordada dentro ou era, pelo menos, dentro da universidade. Você não faz tratamentos, por exemplo. A gente trata casos simples de aparelhos removíveis, né? Mas não fixos. Então, surgiu essa oportunidade. Eu já, na sequência, logo depois de formado, eu iniciei a especialização, fiz o mestrado. E estou aí nessa vida aí há muitos anos, né? Sim. E você já atuou em outras áreas em específico ou não? Já começou na ortodontia e por ali ficou? Não, durante o curso de especialização, eu atuei como clínico geral. Fiz muito tratamento endodôntico, né? Que é tratamento de canal, para quem está nos vendo. Sim. E adoro essas áreas da parte da dentística, da prótese, né? Só que chega um ponto que você precisa concentrar. Alguns anos depois também eu parti eu fiz uma especialização nova na área de dor e disfunção temporomandibular, né? E cursos rápidos, de 6 meses, final de semana, sempre atualizando, né? Sim, Mas sim. o foco sempre foi essa questão da ortodontia, até porque me envolvi na questão de cursos de pós-graduação e venho desde 2005 até hoje na pós-graduação também, né? Atuando como professor. Sim, sim. E me diz uma coisa, para quem não sabe o que é ortodontia, então para aquela pessoa que está em casa, aquela mãe, aquela pessoa que de repente não tem informação nenhuma, o que é ortodontia e no que ela realmente pode ajudar as pessoas que estão em casa, aqueles que de repente têm algum tipo de problema e não sabem o que está acontecendo. Então, explica para nós um pouquinho. Então, a ortodontia é a especialidade onde nós fazemos, a grosso modo, o alinhamento dentário. Mas não é só isso. O foco principal é na saúde, né? Então, imagina assim, nós conseguimos, por meio de diversos tipos de aparelhos, modificar a forma, restabelecer uma função mastigatória melhor, né? E com isso, claro, vem a maior parte dos nossos pacientes nos procuram pela estética. Sim. Muitas vezes, né? O dentinho tá torto e tal. Agora, atrás desse dente desalinhado, tem uma função também inadequada, muitas vezes, né? Sim. Dependendo do grau da má oclusão. A gente precisa atuar, sim. Sim. E me diz uma coisa, tem mais algum motivo para alguém procurar um ortodontista? Que você falou, né? Que é a primeira estética. Ah, olhei no espelho, não tô me sentindo bem, tô com o dente torto, então vou procurar um orto. Mas, antes disso, tem outras coisas que a pessoa pode também ligar, opa, tem coisa errada aqui, eu vou procurar um orto. Né? Que tipo de desconforto, que tipo de alteração também essa pessoa pode ter? Então, isso é muito polêmico, né? Porque se eu falar assim, o paciente tem dor de cabeça, vai procurar ortodontia, eu vou estar dizendo que a má oclusão causa uma dor de cabeça. Pode ser. Pode ser, Ela é um dos pode, sintomas, né? ela pode estar relacionada ou não, Sim. né? Então, a má oclusão pode estar relacionada a um problema na articulação? Pode, a um problema na dor de cabeça, de dor de cabeças mais diárias, aquela dorzinha chata? Pode, mas isso não é uma regra, né? Sim. Então, a gente não pode dizer isso. Agora, o que a gente tem que prestar muita atenção é na questão, assim, por exemplo,
Muitas vezes o paciente tem um problema na fonação, Sim. né, na Uhum. deglutição, por Uhum. uma mordida aberta. Um paciente não consegue engolir de forma correta, Uhum. tem que vedar, né, Sim, a região sim. anterior com a língua, então causa essa interposição lingual. Então, Uhum. assim, saúde, função, né, Uhum. e, claro, por último, a estética, mas sem Sim. dúvida um sorriso bonito é interessante, né? Sim, a gente sabe que as pessoas procuram pela estética, mas a estética é o final, né? A É o gente acaba que tem final. que alinhar tudo primeiro, você acaba cuidando da saúde, e Isso. aí vem a estética junto, né? Mas o que mais chama atenção a gente sabe que é, né? Hoje em Sim, dia, com sim. muita coisa, muitos aparelhos estéticos, né? Os alinhadores que você vai comentar um pouquinho pra gente. E me diz uma coisa, você falou ali justamente sobre fonação, você falou sobre a parte da respiração. Então, no caso, não vai ser exatamente o ortodontista que vai diagnosticar isso, né? Então, chegou pro ortodontista, ele vai falar, poxa, e agora, né? Para quem que ele vai encaminhar? Para quem que ele vai falar, poxa, eu preciso também, né, de uma avaliação de uma outra pessoa. Quais são os profissionais aí que permeiam aí essa área da ortodontia também? Sim, então veja, o tratamento multidisciplinar é muito importante, Sim. né? Então é interessante que o ortodontista tenha uma rede, né, Uhum. de colegas que confia e saiba fazer essas indicações. Então, por exemplo, nós indicamos muito os pacientes para fonoaudiologia, Sim. para o otorrinolaringologista, Uhum. né? Porque às vezes nós, como ortodontistas, vemos um problema, Sim. né? Sabemos que não é normal e precisamos de um Uhum. diagnóstico mais assertivo do profissional especialista nessa área, Sim. né? Então nós fazemos esse encaminhamento e, e por que que eu digo assim, às vezes, se Uhum. você conhecer é melhor? Porque o Uhum. contato entre os profissionais é importante, né? Super Não importante. fica Uhum. simplesmente uma carta de encaminhamento. Então, se Sim. você tem uma equipe, Uhum. né, que você possa conversar a qualquer Uhum. momento, num caso mais sério, não num caso, de repente, Uhum. simples, a coisa caminha normal. Uhum. Mas num caso que precisa de uma atenção maior, de um acompanhamento, Uhum. muitas vezes eu preciso tirar uma dúvida, Uhum. Sim. né? Sim. E, Uhum. e eu preciso ter esse acesso ao profissional. E, Sim. e a gente vai aprendendo junto, né? Isso que é Sim. interessante. Exatamente, né? Eu atendo muito essa área também, né, de motricidade. A gente fala assim que motricidade é o coração da fono, né? Onde começa realmente todos os outros trabalhos da fonoaudiologia começam realmente pela, né, pela motricidade. Então, acho que vai muito de encontro mesmo, né, com o trabalho da ortodontia, porque se a gente tem uma função inadequada, né, se tu engole de maneira errada, fala projetando essa língua, interpõe, a gente acaba atrapalhando demais, né, o tratamento ortodôntico, né? Eu falo assim, não, pode ser o melhor ortodontista do mundo com o melhor aparelho, mas se essa língua tiver de fato empurrando, fica muito difícil esse tratamento parar depois, estabilizar depois, É né? um fator. É um grande desafio, né? Então eu falo que, e é da mesma forma, às vezes eu quero também tratar alguma criança, elas vêm para mim por fonação, e eu vejo que esses dentes não estão adequados. Então, às vezes fica difícil também até a ponta articulatória, porque às vezes não tem espaço correto, né, para colocar essa língua, para fazer o movimento. E aí sim, né, aí entra justamente essa multidisciplinaridade, né? A gente manda e aí o ortodontista vai falar, puxa, dá para abrir um pouco, expandir esse palato, dá para tentar melhorar esses dentes, né, esse posicionamento, para a gente poder ter um espaço ali de colocar essa língua, para poder fazer um fonema, para poder conversar de maneira correta, né, de maneira assertiva. Então, permeia muito. E a parte de respiração também, né, Gustavo? Então, assim, a gente fala, se esse nariz não funciona direito, Aham, sim. né? Então, veja, sim, essa questão da gente conseguir dentro da ortodontia, numa época precoce, né, Uhum. em restabelecer essa forma, né, Sim, sim, dos sim. arcos dentários, quanto mais jovem, quando ocorre um Uhum. processo desse, assim, vamos dizer, esquelético, Sim, sim, sim. envolvido, né, a gente consegue de forma simples, fácil. Sim. Simples que eu digo assim, por conta da plasticidade óssea, o paciente está em crescimento, Uhum. e a gente modifica então essa forma, vem a função e vem, por exemplo, o Uhum. tratamento fonoaudiológico e ajuda a restabelecer essa função, restabelece a Uhum. função, né? De fonação, de deglutição. Então, isso vai permear o quê? Uma estabilidade melhor no futuro, né? Claro Sim. que é uma vigilância constante, Sim. né? Uhum. Durante todo o crescimento e muitas vezes na fase adulta, Uhum. mas é bem isso, a gente consegue trabalhar junto nessa questão assim, restabelecendo forma, função, Uhum. estética, Sim. né? E me diz uma coisa, você falou sobre criança, quanto antes melhor. Qual seria a idade adequada? Eu começo já com quantos anos? Poxa, mãe, com
X idade já é interessante já levar para ver se está tudo ok, se vai precisar usar alguma coisa, um expansor ou não. Porque eu falo que antes as pessoas falavam, ah, não, tem que parar o crescimento. Tinha muito isso, né? Aham. Ah, tem que parar o crescimento lá com, sei lá, com 15, 13, tinha essa vertente, ainda vem mães ainda com essa, né, com essa ideia. E hoje já descobriu que já não é bem assim, né? Que acaba acontecendo. Então, qual seria a idade ideal de passar por um ortopedista ou um ortodontista para poder fazer essa avaliação? Então assim, ó, a ortodontia, né, ela é subdividida, assim, em termos de tempo de trabalho, Sim. na ortodontia preventiva, Uhum. né, na ortodontia interceptiva, que é onde a preventiva é onde ainda nós não temos um problema, Uhum. né? Então, mas, por exemplo, não tem um problema instalado, Uhum. mas ele pode se instalar, por exemplo, no caso de um hábito de sucção de dedo, de chupar-dedo, Sim, né? muito. Uhum. Ainda não abriu a mordida, não abriu os dentinhos na frente, Uhum. porque a criança chupa dedo e tal. A interceptiva, que é uma fase um pouquinho à frente, é onde o paciente já tem um problema instalado, nós vamos interceptar e corrigir esse problema, Sim. ainda durante a fase de crescimento. E a ortodontia corretiva, que aí entra nessa questão que você estava falando de após a Sim. finalização do crescimento e papapá. Sim. Pode ser um pouco antes também. Sim. Mas veja, o que eu acho interessante hoje, os odontopediatras estão muito preparados e estão atendendo essas crianças, bebês, né? Sim, sim. Então, isso eu acho que é isso. A mãe, Uhum. o pai tem que levar a criança no odontopediatra e eles estão muito Uhum. preparados para identificar qualquer desvio. Sim. E se esse desvio fugir um pouco do conhecimento do odontopediatra, ele vai encaminhar para o ortodontista, Sim, né? sim. Uhum. Muitos odontopediatras hoje são ortodontistas também, Sim. ou fizeram uma especialização em ortopedia funcional dos Funcional. maxilares, porque trabalham muito intensamente com isso. Então, essa questão mudou muito a ortodontia, né? Melhorou Sim. demais Sim, sim. e as crianças estão muito bem assistidas. Então, Então não assim, tem idade. É isso. não tem idade. A partir do momento que você Não, notou que precisa de alguma coisa, ou mesmo sem ter notado, de repente, só para ter uma orientação, já orientação. saber o que observar, saber o que Isso, fazer, o que não fazer, né? isso. Então também já pode ir passar por uma consulta e ter essas Que é a ortodontia preventiva, né? preventivas, já entraria Você essa. não enxerga ainda um problema, faz um exame. Sim, e você vai De cuidar para não rotina. ter. Exato, Isso. exato. Então, eu falo assim, é um preconceito que às vezes ainda existe, é incrível, mas existe ainda. Então, às vezes você pega e fala, nossa, passei por um dentista, ele já falou que eu preciso colocar um expansor. Vai em 2, vai em 3, vai em 4, para daí falar, puxa, todo mundo falou igual, ou então, quer dizer, se teve um que falou que não precisa, pronto, eu vou nesse que eu não preciso colocar, né? Aham. Então, ainda tem pais que têm ainda esse preconceito, né, em relação à criança. Então, tem que tomar bastante cuidado. Voltando um pouquinho, a gente falou da parte também da parte respiratória, né? Se esse nariz não funciona direitinho. Fala assim, a gente acaba encaminhando também, né? Acho que vocês encaminham, né? Os profissionais também encaminham a gente como fono também pros otorrinos, né? Isso. Como são importantes fazer essa avaliação pra gente, né, doutor Muito, Gustavo? muito, porque mesmo É. isso, porque veja, muitos casos, por exemplo, de uma respiração bucal, assim, que eu diria intensa, né? Uhum, Porque muitas vezes o paciente respira um pouquinho pela boca, mas não tem assim uma quantidade de horas ou de tempo que uhum. vá causar um problema. Sim, Ou ele nem respira tanto sim, pela boca, assim, mas a função então do médico é realmente fazer uhum, esse relato para gente, esse diagnóstico, sim, e ele que vai decidir se tem que sim. intervir de alguma forma ou não, né? Não Exato, sou eu. Então, mesmo exato. que eu ache assim, existe aqui que a gente olha naquela cefalometria, Uhum, muitas vezes tem lá uma adenoide hipertrófica uhum. com as vias aéreas fechadas, né? Sim, E agora, eu não posso fazer um encaminhamento não, assim, por favor, fazer a cirurgia, né? Não, não, não. não. A A gente gente encaminha para o encaminha para médico. avaliação, né? Exato, Cada um aham, na sua área, cada um exato, entende do exato. seu, Aham, da sua especialidade, da sua profissão. sim. Então, se ele disse que não tem que fazer, tá dito Mas fica né? documentado Fica que foi feita a documentado, exato. orientação. Aham, Isso, a aham, orientação, né? isso. Muitas vezes não tem que fazer mesmo, o médico quer acompanhar, né? Às vezes, Co- uma é, medicação, um spray, Isso. alguma coisa já é suficiente também, né? Muitos Então, problemas a gente identifica, por exemplo, na uhum, ortodontia e diz, existe um problema, mas de repente não é uhum, a hora de atuar. sim, Por isso esse exame é importante, né? sim. Vamos aguardar mais 6 meses, vamos aguardar, né? Mais um Mais ano, tempo. Aham, porque eu acho que vai ser mais interessante que a gente já executa o maior número
resolve o maior número de problemas. Sim, Então, exato. atuar na hora certa é economizar o tempo do paciente, não só o Sim, dinheiro, né? sim, É o tempo dele, porque ele precisa colaborar com esse tratamento, sim. né? O tempo dele e o tempo nosso também, como Também, profissional. Porque a gente exatamente. também, eu falo, por mais que a gente queira muitos pacientes, mas a gente quer pacientes que dê resultado. Sim, Isso é o que nos fortalece, né? sim, Isso é o que nos esse é o motiva. objetivo. Esse é o objetivo. Então, poxa, a gente quer dar resposta. Então, se o paciente fala, não vou no otorrino, não quero consultar. Manda para fono, não vou na fono, não quero no fono. Quer dizer, Isso. não quer nada. Então, quer dizer, isso acaba que pode sim atrapalhar muito esse tratamento mais adiante, né? E, Pode perder o tratamento, e inclusive, né? acontece bastante. Acontece, Bastante. acontece. Eu falo que eu já atendi muitos pacientes, né, de vários dentistas, enfim, já também tem bastante tempo de profissão, já também sou formada há 26 anos. Então, assim, com tanta experiência, a gente já passou muita gente pela nossa mão e a gente encaminha e às vezes não vão. E às vezes tem paciente que já passou por alguns profissionais e a gente sabe que são bons profissionais, profissionais de muita experiência, de renome, mas foi indicado às vezes, procura fono, né? Procura otorrino. Não, não precisa, não vou. Aí quer dizer, perdeu o tratamento. Aí foi em outro profissional, o doutor lá não deu certo, eu perdi tudo. Então, e o outro a mesma coisa. Quer dizer, às vezes no terceiro vem falar, não, agora eu vou ter que ir na fono mesmo, porque eu vi que eu vou perder e pronto. Quer dizer, então, quer dizer, você gastou muito mais, perdeu um tempo danado, tanto teu quanto os profissionais. Às vezes ficou até ruim para os profissionais que são bons, mas ficou ruim para o nome deles. Poxa, não deu certo com o doutor fulano, porque ele, né, Aham. é esse o nome que a gente acaba tendo, infelizmente, né? E acaba que isso não vai para frente. Então, a gente, como profissional, a gente tem que encaminhar, né? Eu falo que a gente encaminha, a gente assina e tem que, às vezes, falar, poxa, não dá. Se não fizer, eu preciso pelo menos ver se está tudo certo. Sim, sim. Senão, não dá. E aqui é a mesma coisa, eu encaminho também para os dentistas, ortopedia, né, o ortodontia. Olha, preciso que você olhe para mim porque não tá legal. A gente não vai conseguir fechar colocar essa língua lá em cima se você não fechar essa mordida, Sim, né? sim, Porque você tem aham. aquela mordida aberta, né? Então, a famosa mordida aberta, gente, para quem não sabe, é o seguinte, quando tem aqueles dentinhos assim, que parece um buraquinho na frente, sabe? Eles não fecham de maneira correta, podem acontecer por vários motivos, né? Um deles é a interposição de língua, como o Dr. Gustavo falou, chupeta, mamadeira, o dedo. Então, isso faz com que os dentes não consigam, né, ter esse formato, esse fechamento de maneira correta, né, essa oclusão correta. E aí acaba que tem que ter mesmo né, um tratamento multidisciplinar para poder fechar e essa língua para conseguir subir. Só que não adianta nada, ele vem na fono antes. Vamos na fono, ok. Então vem na fono, a gente vai orientar, eu vou passar exercícios. Só que também eu preciso muito do ortodontia para justamente fazer essa atração, né? Colocar esses dentes no lugar. E aí eles também precisam da gente pra tirar essa língua, essa força muscular do local inadequado e colocar para o correto para que também esse dente suporte, né? Ficar no local correto, senão ela acaba empurrando de novo. Então tem vários casos assim que a gente fala, se não intervir de maneira adequada e junto, não vai para frente, né? Então essa língua, Sim, essa mordidinha aberta é bem comum, a gente fala que é o de madeira, de chupeta ou de dedo, né? É o mais comum de causar, né, esse tipo de alteração, né? sim, sem dúvida. Isso acaba acontecendo. E me diz uma coisa, você falou que também trabalha com a DTM. Trabalho. Aham. E me conta, por que a DTM e no que realmente... Quando a gente procura um profissional que trabalha com DTM? Então, eu fiquei muitos anos na ortodontia somente, né? Uhum, E, e a gente recebe muitos pacientes encaminhados uhum, para o ortodontista tratar DTM, sim. né? A DTM é a disfunção temporomandibular, né? Uhum, É o famoso estalido da articulação, mas sim, engloba outras coisas. Para DTM é disfunção temporomandibular, que sim, pode ser dor muscular, pode ser sim. problemas articulares ou musculares, engloba Uhum, toda essa questão. E a gente sabe que a ortodontia é uma vertente do processo. uhum, Você ter uma boa oclusão é simplesmente você ter uma estabilidade ortopédica, uhum, funcional. sim. É uma oclusão funcionando, então, claro que isso é importante sim para o sistema como um todo. Uhum, Mas como eu disse agora há pouco, não é a ortodontia que trata DTM. Mas sim, isso sempre sentia falta de um sim, conhecimento mais aprofundado e tal. Então, em sim. 2014, eu fiz a especialização, Uhum, né? E, e comecei a trabalhar assim mais especificamente também, porque eu uhum, recebia muitas indicações e agora, então, vou fazer a especialidade porque é uma área que eu gosto, sim, complementa a parte da ortodontia. sim. Então, abri um leque muito bom
de conhecimento, né? Sim, De eu saber, assim, o que meu paciente realmente tem, o que ele está procurando, sim, poder explicar para ele e tratar ele de forma efetiva, né? exato. Não vender um aparelho Sim, para tirar a dor de cabeça dele, sim, mas dizer que é uma parte importante, sim. sim. Que pode Mas, ter uma interferência. mas Aham. muitas vezes o paciente, quando chega com dor, Uhum, você não pode fazer um tratamento ortodôntico. Ele está com dor. uhum. Sim, Você tem que tratar a dor dele exato. e depois fazer as outras correções, seja ortodontia, seja Uhum, prótese, uhum, um tratamento assim de dentística que seria restaurações mais uhum, maiores, né? Não aquelas uhum, pontuais, mas uma mudança grande na oclusão, né? uhum. Então você não pode fazer esses tratamentos não reversíveis num Sim, paciente que está com dor, sim, né? Então exatamente. tem formas de a gente eliminar isso, estabilizar esse paciente e aí Uhum. escolher qual que é o melhor caminho para ele. Exato. A gente fala que também é um tratamento multidisciplinar, né, Sim, doutor Gustavo? é, Então, a gente atua também bastante, a gente já até atendeu alguns pacientes em conjunto, que é justamente isso, né? Então, às vezes pode ter tanta atenção que a gente precisa, né, como profissional, né, que atua nessa região muscular, a gente atua junto, então, justamente com laser, com alguns equipamentos, com a termoterapia também, com massagens, sim, né? Então, também trabalha com algumas manipulações para poder facilitar e depois sim fazer alguma outra intervenção, né? Alguma coisa mais específica, né? Então, a gente atua junto, né? Então, dá para fazer bastante coisa por esse paciente, né, com DTM. Então, DTM é justamente isso, gente. Às vezes tem gente que tem dor, tem muito desconforto. Então, tem pacientes que realmente chegam se queixando demais, a gente não consegue dormir, né? Então, sim. fica com aquilo, né, latejando. Então, tem vários relatos, assim, de pessoas que não conseguem nem trabalhar direito de tanta dor, de tanto desconforto. São níveis, né? Exato, exato. Mas pode, claro, também ser indicado para outros profissionais, vai depender né, de várias avaliações aí para a gente poder ver e Sim, chegar nesse tratamento. Mas a gente sabe que normalmente tem sido bem eficaz, né? O uso de alguns aparelhos, algumas manobras, algumas coisas específicas, né? sim. Realizar um bom diagnóstico, Uhum, saber sim, se esse paciente precisa ir para o neurologista, precisa sim, ir para o fisioterapeuta, exato. né? O tratamento da DTM é muita orientação, Uhum, né? A importância dos exercícios físicos, sim, né? Identificar se esse paciente está com uma dor crônica ou aguda, entendi. né? Então, aquele Uhum, paciente que sofre há anos, esse paciente tem uma dor crônica, né? Já envolveu outros setores de uhum, sensibilidade do organismo dele, a gente precisa saber tratar isso, né? sim, E sim, sempre uhum, na DTM é um tratamento multidisciplinar, sim, sim. E bem me, amplo. e me diz uma coisa, agora já entrando um pouquinho na parte dos aparelhos aí, tem muita gente que tem curiosidade de aparelhos, né? Hoje em dia tem muitos aparelhos, inclusive mais estéticos, né? Antes era Sim. aquela coisa enorme só, né? Só colocava aqueles grandes, aquela coisa que aparecia muito. E hoje não, hoje, esteticamente falando, avançou demais. Então me diz uma coisa, quais os aparelhos hoje em dia que ainda tem maior giro, que as pessoas mais pedem? Quais são os que de repente têm uma resposta um pouco maior? Me conta um pouquinho quais os aparelhos aí disponíveis hoje no mercado que de repente são os que realmente são mais indicados aí por vocês, profissionais, né, ortodontistas. Então, depende da idade do nosso paciente, Sim. né? Então, um paciente em crescimento que tem um envolvimento esquelético, a gente indica para o problema dele Uhum, um aparelho ortopédico, né? uhum, Então, existem vários tipos de aparelhos ortopédicos. O que seria um aparelho ortopédico? Que vai trabalhar nessa mudança de forma da face, uhum. da maxila, da mandíbula, essa expansão que ajuda o paciente a respirar melhor, que ajuda a aumentar o espaço no arco para que os dentes permanentes possam romper Uhum, melhor, né? E depois, na fase já com os dentes permanentes, uhum, nós temos os aparelhos fixos, aham. né? Ainda são muito usados aqueles aparelhos com borrachinhas, Sim, sim, né? aham, Já faz muitos anos que eu não uso esse sistema, aham. a não ser na pós-graduação, Sim, os alunos ainda usam bastante. Mas no meu consultório eu não uso mais aham, esse sistema sim, chamado de ligado, que é aquele aparelho que vai borrachinho, os aham, pacientes colocam coloridas e tal. Então, houve uma evolução desse sistema. Nós sim, chegamos então nos sistemas chamados autoligáveis, sim, né? É uhum, um aparelho que tem uma tampinha que prende o fio ali dentro e excluiu a uhum, necessidade dessa borracha. Então, uhum, esse aparelho trabalha, teoricamente, com uma força um pouco menor, né? uhum, E isso pode traduzir, pode, porque cada paciente sente uma coisa, né? uhum, Pode traduzir, assim, num conforto maior no sentido de, se a força é menor, o paciente tem menos sensibilidade, aham, né? Existem os aparelhos metálicos,
estéticos de porcelana. Sim. E hoje o grande... hoje, mas já faz... Sim. não é bem hoje, É bem né? hoje, já está há algum tempo, já mas... está há algum tempo. Aham. Mas é assim, é o queridinho de todos, que são os alinhadores, né? Os alinhadores. Os alinhadores são aquelas placas invisíveis, Sim. né? Onde cada placa produz uma determinada movimentação. É um sistema fantástico, muito gostoso de usar. Sim. E para o paciente é muito bom, né? Porque é um aparelho que não aparece, que não machuca, né? Pode produzir, sim, alguma sensibilidade, porque é um aparelho ortodôntico, Sim. né? Sim. Mas em termos de estética, de conforto, é inigualável, Sim. né? O paciente tira esse sistema para escovar os dentes, para se alimentar, e depois Sim. escovar sem o aparelho. Eu acho que a única desvantagem que ele tem é que ele é totalmente paciente dependente, né? Entendi. Se o teu paciente não tiver disciplina no uso, o Já sistema era. não funciona. Aham, Mas é aham. fantástico, é uma tecnologia muito gostosa de trabalhar. Me diz uma coisa, para quem não conhece esse aparelho, como ele funciona? Porque assim, ó, tem os outros aparelhos, por exemplo, o fixo. Foi lá, colocou, vai uma vez por mês, o dentista vai, ele regula, né, organiza ali o que precisa e pronto. E em relação a esses estéticos, né, esses que são transparentes ali, né, para quem não sabe, esses alinhadores, como funciona? Ele vem em um aparelho só e fica até o final? Ou não? Ele vai trocando? Conta um pouquinho para quem não conhece esses aparelhos. Como é que funciona? O que vem ali nesse aparelho? Certo. Então, assim, nós recebemos o paciente e identificamos os problemas. Recebemos uma documentação. Nessa documentação, que vem fotografias, radiografias, e vem os modelos, né, a boquinha do paciente ali escaneada, em 3D ali, né, feito um escaneamento intraoral. Então, toda essa documentação, nós fazemos o planejamento do paciente, que é importante dizer o seguinte, independente do sistema ser usado, a ortodontia é diagnóstico. Então, você tem que saber qual é o problema, aonde você quer chegar. Sim. Né? Perfeito. A ferramenta que vai ser usada, por exemplo, nesse caso dos alinhadores, é que você vai trabalhar um pouquinho diferente do sistema tradicional, que são os brackets, né? Mas, a grosso modo, seria assim, nós fazemos o tratamento desse paciente num software dessa empresa, ele corrige todo esse problema. Num software, corrige, pega o dentinho torto, vai alinhando e corrige. Dentro do quê? De um pedido, de uma prescrição que o ortodontista fez. Então, eu faço um plano de tratamento e vou inserindo nessa plataforma. E tudo isso que eu escrevo e que eu solicito é transformado em movimentação ortodôntica. Sim. Então, aquela boquinha do meu paciente vai alinhar e vai ficar uma oclusão e eu vou olhar, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. A partir do momento que eu recebo isso dessa empresa, nesse software, eu tenho o poder, então, de mudar a posição desses dentes. Sim. Então, eu vou lá e mudo, eu quero isso, eu quero aquilo, movimento o dente para o lado que eu quiser. Sim. Né? A partir desse momento que eu acho que esse tratamento vai ficar bonito, eu solicito a produção desses aparelhos. Então, por exemplo, tem casos que eu posso corrigir com 12 placas. Então, essas placas, geralmente, dá para a gente deixar num nível só assim. Elas são usadas 14 dias, cada placa. Sim. Pode ser usada de 7 a 14 dias. Eu gosto de usar de 10 a 14. Sim. Então, depende, eu acho que 7, mas para não criar polêmica, Sim, né? pega uma Cada um média. tem, cada um tem suas seu método, preferências, não né? tem problema. Então, eu gosto de usar nesse período, de 10 a 14 dias, cada dispositivo desse. Então, as placas vêm numeradas, 1, 2, 3 e tal. Sim. Eu acompanho esse paciente no consultório. Então, o paciente chega, eu instalo esse aparelho, passo todas as instruções, como ele insere, como ele retira, o tempo de uso que ele tem que fazer, quais são os cuidados do aparelho, a higienização do sistema, do aparelho, né? Muitos desses sistemas têm indicadores de uso. Sim. São bolinhas com cores que, se o paciente usar direitinho, um lado desse sistema fica transparente. Senão essa cor não sai. Então é um sistema que... Já é para ver que ele não só enrola Isso. que está enganando. Então tem pacientes que vão precisar de 12 pares de placas, tem pacientes que vão precisar de 24, tem pacientes que vão precisar de 40. Então depende do quê? Da complexidade do tratamento. Então é assim que funciona, né? E assim, eu gosto, embora seja possível, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, vou ficar 2 meses fora. Dependendo da fase do tratamento,
eu posso fornecer o número de placas o suficiente para Sim. ele E voltar. mudar. A gente pode entrar em contato, inclusive existe aplicativos onde ele é orientado pela própria plataforma, como ele tem que fazer uma foto e me mandar, Sim, sim. né? Então isso é bem interessante, é bem avançado. Agora, quando ocorrem essas situações, por exemplo, de viagem, vai ficar mais tempo fora, eu aumento o tempo de uso, 14, 15 dias cada placa. Sim. Por quê? Ele vai usar menos placas sem a minha Sim. orientação, sem eu ver. Então, eu gosto de ver meu paciente todo mês. Sim. Embora, às vezes, não seja necessário. Sim. Porque, às vezes, o paciente não quer ir todo mês. Sim. Então, isso é uma questão pessoal, né? Então, existe a possibilidade, muitas vezes, né? Sim. Ele te dá autonomia justamente de poder fazer essas pequenas mudanças, ajustes, Isso. dependendo do perfil da pessoa, né? Sim. Então, de regra, tem ali todo, né? Voltar ali todo mês. Mas se acontecer um caso desse, né? Às vezes a pessoa está viajando, é um empresário, uma pessoa que tem negócios fora, não vai estar aqui agora. Isso. Então, dá para atender e dá para continuar com esse tratamento do início ao fim, sem ter nenhum tipo de perda, né? Nenhum tipo de interferência. Mesmo o sistema autoligado, que eu estava comentando, que é aquele bracket um pouquinho mais moderno, que não vai borrachinha, ele foi desenvolvido para isso, para o atendimento a cada 2 meses. Sim. Né? Agora, tem casos que a gente precisa ter um cuidado de perto. Né? Um caso mais complexo, Sim. né? Principalmente nos primeiros meses de tratamento. Sim. Então, eu faço questão de ver o meu paciente todo mês. Sim. Depois você pode, a coisa está andando, está tudo indo bem, o paciente está acostumado, Sim. sabe lidar com qualquer sistema de aparelho. Sim. Muitas vezes acontece isso, vai tranquilo, não vai ter problema algum, né? Sim, sim. Qualquer coisa, entra em contato. Sim, a gente orienta, né? E está à disposição. Eu falo assim, é aquilo que tu disse, né? Que o importante da ortodontia é saber quando começa e onde você quer chegar, Isso. né? Então, e qual meio vai depender muito, né? Da situação da pessoa, situação financeira, inclusive. Sim. Se cuida, se não cuida, né? Então, tudo isso interfere em qual dos, né? Fala, se vai de carroça, se vai de Ferrari, a gente não sabe. Mas chega, né? Qualquer um dos dois chega. Então, isso dá, dependendo da pessoa, a gente pode optar em uma coisa mais simples, mais convencional, mas que para ela vai se adequar melhor, é mais fácil de cuidar e não vai, né? Não vai perder, não vai tirar. Então, a gente sabe que os alinhadores, ele tem a desvantagem, eu falo que a mesma coisa que a vantagem e desvantagem, né? Porque a vantagem é ser transparente, estético, lindo, mas para uma criança a gente corre o risco de parar num lixo facilmente. Então tem mais, né? Tem que ser uma criança cuidadosa, né? Então a gente vê que tem crianças que cuidam certinho, né? Eles aprendem, mas tem alguns que já são um pouquinho mais descuidados, então já é um pouquinho mais arriscado, né? Então, mas tem essas duas possibilidades, né? Várias possibilidades de tratamento. Várias, E às vezes o paciente sabe o que ele quer, né? Porque ele fala, olha, eu gostaria muito de usar esse aparelho invisível, mas eu sei que eu não vou usar certo, então eu prefiro... Sim! Eu quero um aparelho estético. Quais é o aparelho estético que você trabalha que seja colado, que seja fixo, sim, né? Que fica e então pronto. tem aparelhos lindos, estéticos e bons, né? Sim. Que a gente tem uma tecnologia muito, muito, muito grande hoje, né? Então é uma ferramenta também... que nós vamos chegar no mesmo resultado. Sim. Né? Só que, claro, com um pouco mais de trabalho. Às vezes demora um pouquinho na higienização. mais. Eu digo assim que o tempo de tratamento foi uma coisa que... claro, tem sistemas que são mais rápidos, né? Sim. Mas isso está muito condicionado à biologia, né? Sim. Tem pacientes que andam tão bem, o dente é impressionante como ele se movimenta rápido, né? E já no outro paciente é mais lento, então... Dizer assim, qual o sistema mais rápido? A gente sabe qual, mas eu dentro do consultório eu não gosto. Depende muito, né, do paciente. Tem muitas variáveis ali, né? Sim, a genética se cuida, se não cuida, como faz. Eu falo que até o jeito que dorme interfere, né? Se dorme com aquele ali, acaba interferindo. Isso. A higienização, se coloca muita força. Falo que tem muitas variáveis, assim, né? Muitas vezes, por exemplo, em casos de extrações de dentes, né? Que era muito comum, a gente faz bem menos, né? Mas às vezes no mesmo paciente, o lado direito anda mais rápido que o esquerdo, veja, né? Sim. Então, e você fica pensando, pô, será que teu fio enroscou, entortou, alguma coisa aconteceu? Você vai ver, não, tá tudo certinho. Sim, às vezes é a força física, né? A força muscular, a força física do lado que dorme. Então tem pequenos, eu falo assim, que às vezes até desvios de coluna acabam influenciando. Eu falo que teve semana teve uma pessoa que também, uma paciente que foi lá e a gente fazendo exercício de fone é tudo exercício esquisito, né? Então, para quem já fez, sabe que é tudo estranho. E aí ela colocou a língua para fora pra gente fazer um exercício e aquela língua estava desviada para um lado. E aí eu olhei,
Falei, tu tem um desvio de coluna, né? Tu tem uma escoliose, né? Pela língua, porque a língua tava com desvio. Ela, como é que tu sabe? Eu falei, não. Eu falei, dá pra gente entender que tu tá puxando, tendo a força muscular maior para um lado do que para o outro. Ela falou, não, eu tenho uma escoliose bem importante. Ela posicionou, né? Falou, não, bem importante, mas dá pra ver sem roupa. De tão grande que é, dá pra consegue ver. Então, quer dizer, a gente consegue, através da musculatura, ver a interferência que realmente isso acaba tendo em outras partes do corpo. Então, isso influencia, às vezes, o jeito de pisar. Falar o jeito de pisar, claro, porque daí tu coloca uma força a mais para um lado e acaba tendo essa descompensação muscular que interfere na arcada dentária. Então, assim, é tanta coisa, às vezes a gente tem que chamar até um físio também, olha, vai fazer uma físio, vai fazer um fortalecimento geral de coluna, porque a postura, né, influencia. Se a pessoa tem realmente esse movimento aqui, tu acaba tendo um posicionamento de língua para baixo, musculatura, interfere, né, com o posicionamento também de dente. Então, tudo isso acaba interferindo. Então, a gente tem que ter esse olhar bem amplo, né? Então, acho que Amplo. com o tempo Na DTM, a questão muscular, ela está muito presente, né? Então, muito. Muito. Muito, não tem como a gente deixar de lado. Eu falo que a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Se a gente quer dar resultado, tem que olhar como um todo, Isso. não. Eu falo, pelo menos ligar o pisca-alerta, olha, eu tô notando que tem alguma coisa aqui, é bom tu dar uma olhada. Então, eu faço sempre isso, né? E agora me diz uma coisa, quais são os cuidados que normalmente as pessoas têm que ter em relação ao uso dos aparelhos? Você já comentou comigo e eu também vivencio isso diretamente, né? Todos os dias. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter em casa, justamente em relação ao aparelho, em relação ao que fazer, o que não fazer? Porque se ela não, né, não usar, não fizer, isso pode interferir. Então, o que vocês orientam normalmente para as pessoas fazerem em casa? Ou não, isso não é importante? Quais são as recomendações normais, comuns, assim? Então, os aparelhos fixos, né? Que são aqueles que vão ficar coladinhos ali no dente. O paciente tem restrições em relação à alimentação. Sim. Né? Então, assim, não adianta querer morder uma pipoca, um amendoim, um torresmo, vai quebrar. Sim. O paciente tem que entender, assim, que esse aparelho foi instalado e ele tem um tempo para sair. Sim. E essa remoção, por exemplo, ele está colado no esmalte do dente. Essa remoção não pode ser traumática para o esmalte desse dente no sentido de criar microtrincas. Por exemplo, hoje que eu falo, mas há mais de 10 anos, né? 15 anos, né? Nós temos colas específicas para a ortodontia. Há muito mais do que 15 anos, obviamente, mas estou dizendo assim, as que mais a gente usa, essas resinas que a gente endurece ela com aquela luzinha, né? Sim, que a gente coloca na boca lá do paciente. Sim. Chamadas as resinas fotoativadas ou fotopolimerizáveis. Essas resinas, ela tem uma boa resistência, foram realizados os estudos, de forma que resiste muito bem à mastigação, a uma pressão determinada, e que ao ortodontista remover esse dente, não vai criar microtrincas. Porque alguns estudos realizados antigamente mostravam que muitas vezes a gente colava lá atrás, há 20 anos, 20 e poucos anos, com resina de restauração. Né? E o que acontecia? Essa resina é muito forte. Sim. Né? Então, você tira o aparelho, você não está vendo nada, mas a microtrinca ela é microscópica. Sim. Então, os estudos foram realizados e, olha, existe um risco, não é que vai causar. Sim, mas pode. existe, pode. Então, ela tem uma determinada resistência, ela é feita para sair. Então, ou seja, o cuidado na mastigação, na questão da quebra, é muito importante. Quebra a peça, atrasa tratamento. Né? A outra coisa muito importante, eu não sei dizer qual que seria mais importante, porque eu acho que a saúde dos dentes é até mais, né? É a higienização, né? A higiene. Sim. A higiene do sistema. Então, assim, dá trabalho para quem usa aparelho fixo? Dá. Mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito, Então, a gente orienta, assim, como higienizar, como passar o fio dental, os cuidados tem que ter. E muitas vezes não acontece, assim, algum outro paciente negligencia um pouco, né? Sim. Mas a gente tem que estar em cima. E ocorre. A gente fala, olha, você pode ter cáries, né? Pode ficar com mancha branca ao redor dos brackets. E isso, se acontece, é muito chato pra gente. Sim. Porque parece que o ortodontista negligenciou aquilo, né? Parece um descuido, né? Parece um descuido profissional, né? Então, eu sempre oriento, converso. E essa em relação aos aparelhos fixos, né? Que são, eu acho, assim, mais importante, né? Que mais? A visita correta, né? Sim. Então, assim, às vezes o paciente some, volta 4 meses depois, Sim.
né? Isso é perigoso. Sim, sim. Pode dar problema, né? Sim. E, claro, são poucos, mas isso Mas acontece. acontece. Acontece por algum outro motivo particular e tal, né? Aham. E então isso aí pode causar problemas nos dentes Sim. sérios, né? Sim, sim. Então, esses são as principais cuidados assim que a gente Cuidados. tem que ter. A sua idade na limpeza, cuidado com o aparelho e também as visitas regulares no Regulares ao dentista, né? dentista. É isso aí. Nos alinhadores, é não perder. Sim, É correto. usar as horas corretas Sim. para que ele funcione, porque é fantástico, né? Sim, sim. E nos aparelhos, por exemplo, removíveis, que são mais utilizados assim nas crianças, é justamente isso, a hora correta de uso, Sim, é o né? perder também, né? Cuidar da higiene do aparelho, tira, escova bem o aparelhinho, Sim. põe na caixinha na hora de comer, senão vai Vai deixar pro em cima da mesa do shopping, vai pro lixo. vai. Isso acontece todo dia, né? Muito, muito. Os aparelhos removíveis, o problema Sim, é esse, sim, né? aham. Então tem aquela caixinha que tem que guardar, tira para comer na praça de alimentação, põe na caixinha. Sim. As meninas têm uma bolsa, põe na bolsa. Os meninos põem no bolso, mas tem que ter a caixinha. Embrulhou no guardanapo, vai pro lixo. Vai, isso é todo dia. Esse é assim, Tem normal. vários que chegam Não tem lá. muita idade, não, tá? Não, É, e já aconteceu também, eu falo que já aconteceu uma que a mãe, que ela falou, não, eu fui tomar café com a filha, olha só, aí acabou de sair da ortodontia, aí foi tomar um café com a filha, e a mãe falou, não, deixa que a mamãe guarda. A mamãe catou, botou, a mãe guardou o aparelho, e a mãe esqueceu o aparelho, ela foi pro lixo. Mas tipo, no acontece. mesmo dia, ela falou, mas estava comigo. Falei, imagina a mãe de uma Acontece, criança, né? Aparelho removível, esse é o problema, né? Aham. Depois pra achar, sem chance nenhuma. E me conta uma coisa, agora eu quero uma experiência tua. Me conta aí um caso que você fala, gente, esse aqui, como é que eu vou resolver esse problema aqui, esse pepino aqui, todo difícil, realmente marcada ruim, um prognóstico totalmente, de repente, desfavorável. E como é que você deu conta? E me conta aí, qual foi o caso mais desafiador aí que você fala, nossa, ufa, deu certo. Bom, caso desafiador, assim, a gente tem todo dia, né? Sim, sim. Parece que quanto mais experiência a gente vai tendo, mais esses casos chegam, né? Sim, sim. Até nós, os colegas indicam, né? Sim. Mas eu acho assim que o caso desafiador é quando você precisa de um tratamento, por exemplo, ortocirúrgico, Sim. e o paciente não quer fazer a cirurgia ortognática, por exemplo, Sim. Uhum. né? E aí como é que você resolve isso? Sim. Porque você tem um problema esquelético envolvido ali, Sim. né? Mas então você tem que sentar e conversar com o paciente que existem essas limitações. E aí, por exemplo, nesses casos limítrofes, assim, que existe esse problema, então eu vou chegar até um ponto, também é um caso de sucesso, Sim. né? Mas, assim, eu não tenho assim um caso específico, específico, aquele não, que ficou guardado na memória. que me tirou o sono. Que tirou o Tem, sono. mas eu já nem lembro mais, né? Sim, sim. Porque assim, todo dia tem um desafio, né? Sim. Diferente. Sim. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto com o implantodontista e o protesista. Então, esses casos são desafiadores nesse sentido. Sim. Porque cada problema é diferente. É lógico que nenhum paciente é igual ao outro, mas existem as más oclusões, elas são classificadas em classes, em grupos, Sim. né? E um paciente com perdas múltiplas, muitas vezes ele te desafia nesse aspecto. Por exemplo, ele chega com uma prótese, Sim. né? Fixa ou removível. Eu acho que isso é o mais desafiador, assim, né? E você, naquele caso, poxa, você não tratou um caso igual, como é que eu vou deixar? Eu tenho que remover essa prótese. Como é que ele vai ficar sem? Então, eu tenho que buscar um método para ele não ficar sem eu poder fazer o meu trabalho. Sim. Né? Sim. Adequar aquela área para o outro profissional até um determinado ponto onde ele possa fazer alguns implantes. Sim. E aí me melhora os pontos de apoio, né? Sim, então, sim, esses sim. casos são desafiadores nesse processo, né? Isso tem Nesse bastante sentido, hoje em dia. tem bastante. Aham. E os profissionais, assim, também acabam atuando junto, né? Em conjunto, os outros profissionais também acabam Sim. atuando aí para melhorar essa demanda. E já teve casos que você falou, eu não atendo. Não, obrigado, não quero, não posso te atender. Porque por algum motivo em específico. Tem sim.
por exemplo, eu acabei de comentar um caso assim, que é um caso ortodôntico cirúrgico. Mas tem casos que a discrepância esquelética, que o problema é muito grave. Entendi. Então, assim, ó, eu não tenho o que fazer se a gente não for por esse caminho. Sim. Não há o que ser feito. Sim. Porque tudo tem limite, né? Sim. Então, dentro de uma classificação em ortodontia, por exemplo, os casos cirúrgicos, a gente fala assim, ó, tudo que você vai fazer em ortodontia que tem um problema esquelético, a gente chama de compensatório, né? Eu estou compensando um problema, Sim. né? Eu estou disfarçando aquele problema. Sim. E existem estágios dessa compensação. Sim. Até chegar um ponto que chama-se descompensatório cirúrgico. Sim. Só resta cirurgia. Então, ó, eu não posso te ajudar, né? Chegou num ponto que não tem o que fazer, né? Porque não Ah, adianta... outro caso assim, eu gostaria de colocar aquele aparelho, aquele alinhador, Sim. mas o mês que vem, daqui 2 meses, eu vou morar fora. Ah, daí não tem como. Eu não acho legal. Porque não vai acompanhar, né? Essa é outra questão polêmica, porque o pessoal faz tratamento à distância, mas isso depende muito do caso, né? Por exemplo, um caso simples, muito simples, não haveria problema. Sim. Uma tecnologia dessa, né? Um aparelho fixo jamais, né? Sim. Mas um caso muito simples, que você saberia ali que em 6 meses executaria, tá tudo certo. Sim. Mas um caso que depende, poxa, de você olhar, de você cuidar do seu paciente, não dá. Sim. Então, assim, Sim. não entra na minha cabeça isso, né? Sim. Tá. E me diz uma coisa, o que que você como você enxerga a ortodontia, a ortopedia funcional, né? Como você enxerga isso daqui para frente? Que tá evoluindo, que tá sempre, eu sei que você tá sempre estudando, né? Tá sempre fazendo cursos, né, conversando com os profissionais, inclusive ele é professor, gente, olha, é professor também, né, de pós-graduação. Então, como vocês enxergam? Tem mudanças grandes por aí ou não? Agora é só o avanço dessas tecnologias que já existem. Como você está vendo aí esse movimento aí dessa área nesse momento? Então, mudanças sempre vão existir, né? Sim. Eu acho que principalmente na parte da tecnologia, da inteligência artificial, isso vai chegar, já chegou, Sim. mas ela vai sempre se alterar de forma muito rápida, né? Sim. Por exemplo, quando eu fiz a especialização, eu não imaginava nem o autoligado, quanto mais Sim, mudou um alinhador, demais. né? Mudou demais. É claro que a tecnologia nos ajuda ao diagnóstico, né? Ajuda. Sim. Você vê teu paciente em 3 dimensões, ou as próprias imagens Sim. mesmo que a gente não tinha lá atrás, mas hoje Sim. o acesso que o paciente tem, por exemplo, à tomografia, né? Sim. Então sim. você tem um nível de diagnóstico mais assertivo, Sim. né? Eu até estava conversando com um cirurgião bucomaxila esses dias, Sim, nesse sim. aspecto, assim. Aham. E eu fiz essa pergunta para ele, o que mudou nisso aí? Ele falou, rapaz, hoje eu opero meu paciente num software, Sim, né? olha só. Antes, né? Então, eu sei os movimentos em milímetros que eu vou fazer, com muita precisão. Sim. Então, isso já é uma realidade para ele muito Incrível, forte. né? É Diminui incrível. o risco de Isso, erro, né? muito, muito, muito. É um procedimento muito invasivo, né? Sim. A ortodontia, é claro que existe uma alta tecnologia, né? Mas a forma para você fazer uma boa ortodontia você precisa muito do conhecimento profissional em termos Sempre. de diagnóstico, né? Sim. Diagnosticar o teu paciente, Sim. do básico, Assim, né? eu diria que hoje em dia tem muita tecnologia, a gente, né, tu acabou de citar várias, inclusive em outras áreas, né? Então, na minha área também está vindo muita tecnologia, só que nada substitui o conhecimento e a experiência do profissional para justamente ler esse exame, ler esse laudo, entender todas as variáveis que estão por trás, né, do ser humano. Isso, sim. Né? Porque se ele fizer alguma coisa errada, se um exame foi feito de maneira inadequada, porque pode acontecer, Sim. foi, né, desajustado na hora, isso interfere. Então, eu falo que nada vai tirar essa capacidade, esse conhecimento e a importância mesmo de um bom profissional e um bom diagnóstico e um bom direcionamento clínico, inclusive, né? Então, eu falo que são ferramentas que nos apoiam. Sim. Então, acho que a tecnologia está aí para ajustar, né? Se você citou ali o Invisalign, né? Que ele ajusta, né, com a tecnologia, tu consegue fazer toda a programação, isso é maravilhoso, isso é incrível. Sim, sim. Mas se não tem um profissional por trás para fazer um bom exame, para ver se isso está certo, para conferir se está usando, então acaba que não tem como avançar, né? Então as coisas andam juntas, né? A tecnologia e a expertise, né, do profissional, do ser humano e do paciente também. Porque se o paciente não usar direito também, nada adianta a melhor máquina do mundo que não vai resolver, né? Não, é isso aí, é experiência, né? Conhecimento, né? Experiência todo mundo adquire com o tempo, né? Mas o conhecimento é estudar, é conversar,
né? Eu acho que ainda a importância de toda a área é a base, né? Sim. Uma base sólida e você vai... E nós viemos de uma geração, a gente veio vendo a mudança tecnológica, né? Sim, a gente vem Então, acompanhando. não tinha internet, entrou a internet, Sim. agora entrou aí, Tinha né? nem computador. Então, e hoje você vê uma coisa fantástica que você Sim. pega um caso ortodôntico Sim. e você tem a oportunidade de ver ele no final, Sim. antes de instalar o aparelho no seu Sim. Então, Sim. isso é muito bom, porque Sim. você pode corrigir a rota ali antes de mandar confeccionar aquele sistema, né? Sim. E antes a gente tentava ver, mas é isso que eu acho, ao longo dos anos a gente adquire a tal da experiência Sim, no sistema analógico, que eu penso meu paciente, quando eu vejo o problema dele, eu já imagino tudo que vai acontecer, Sim. né? Sim. Eu vejo os passos, Sim. e aí eu pego dentro dessa plataforma fantástica, por exemplo, que é do alinhador ortodôntico, e transporto essa minha ideia para lá, Sim. né? O sistema transforma isso num movimento virtual e eu confiro, como você disse, se é isso que eu quero ou não. Sim, isso é maravilhoso. Né? A máquina vem para apoiar a gente, né? Então, exato. E eu falo o fato de a gente ter aprendido a dirigir, né? com várias máquinas, nos dá essa visão um pouco mais ampla, né? Diferente de quem, de repente, está se formando agora, que só sabem dirigir, né? Só sabem tocar esse aparelho, só sabem tocar o caso se vier com a tecnologia por trás. Senão, se tirar o computador, não consegue fazer, né? A gente já não, a gente já consegue, né? Vocês como profissional com experiência já consegue de uma maneira mais simples, mais sofisticada, você consegue visualizar e direcionar. E isso eu acho que é enriquecedor, né? E os mais novos não vão ter isso, gente. Só os mais, os mais velhos que tem a gente aprende com ele a gente aprende com os mais novos. A agilidade. Na agilidade, exato, na tecnologia. Eles nos ensinam a tecnologia, muito, né? Muito. Então, isso é legal, isso é legal. Uma somatória incrível. É uma somatória. O aluno da pós, ele liga, né, e pergunta, não, vai ter alinhador na pós, né? Na pós-graduação? Vai, mas não é assim, né? Primeiro vamos aprender o que é ortodontia, o diagnóstico, que é uma oclusão, certo? Primeiro. E aí depois vamos lá. Mas eles têm, claro, essa facilidade em andar um pouco mais na frente. Sim, né? Porque já nasceram assim, né? Sim. Estão avançadas. Sim, né? E a gente tenta andar perto, mas tá tudo certo. Uma coisa compensa a outra, né? Compensa a outra, exatamente. A experiência vem junto também, tem seu valor ali, sim. bem grande, né? É isso aí. Então eu agradeço muito na tua entrevista a possibilidade de vir conversar com a gente e passar a tua experiência. E quer deixar um recadinho aí para quem está em casa, quer conhecer sobre ortodontia, também deixa aí a tua rede social para quem quiser te conhecer, quer ir lá falar com o Gustavo, procurar, né, o doutor Gustavo, né, procurar. Então, deixa aí seu recadinho para nós, por favor. Eu que agradeço, foi muito legal. E para quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, me procura no Instagram, né, bernardini.odontologia, e eu ficarei satisfeito em ajudar. É isso. Obrigado. Aí. Eu que agradeço muito, enriqueceu demais, eu agradeço a participação e também convido a vocês a seguirem nosso canal, seguir a Trataz. Nós temos uma plataforma maravilhosa que é justamente para esse pós-consulta, para a gente acompanhar o paciente em casa, para a gente conseguir avançar mais aí nos tratamentos, nas terapias, essa autorresponsabilização que a gente busca tanto aí do nosso paciente. Então nos siga, Trataz_oficial, nos siga também no YouTube e nos procure. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até o nosso próximo podcast. Até mais!